Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre os critérios de avaliação. Na semana passada eu falei para vocês um resumão das próximas 5 aulas que nós vamos abordar um por um todos os critérios. E hoje nós vamos falar sobre a adequação ao tema. E dentro da adequação ao tema, nós temos algumas coisas que nós temos que escrever, fazer e produzir para que a sua redação fique com uma nota boa, né? Então, o que a gente avalia quando a gente está falando de adequação ao tema? A gente avalia alguns aspectos que são muito importantes na redação, que são a pertinência, o senso crítico, a profundidade, a informatividade e a obediência aos limites. Hoje a gente vai falar sobre todos eles, né? Porque são coisas que você tem que verificar dentro da sua redação, que a banca verifica e te pontua com muitos pontos, ou poucos pontos, ou nenhum ponto. Tudo a depender de como é que você vai adequar o seu tema, adequar a sua escrita ao tema que a banca vai te propor, tá? E a adequação ao tema serve para qualquer tipo de redação. Enem, UERJ, concurso público, não importa qual concurso, ela serve para todas. Então vamos procurar entender o que é pedido dentro da adequação ao tema. A primeira coisa que a gente pede para você observar é a pertinência. Quando a banca te dá um tema, ela quer que você fale sobre aquele tema, mas para falar sobre aquele tema, você tem que pensar em algumas coisas antes de escrever. Primeira coisa é, o seu argumento é pertinente ao tema? O argumento que você vai trazer para esse tema é bacana, é legal, ele tem a ver com o que você vai falar? Ou você está fugindo um pouco do tema porque você não sabe o que dizer? Essa é a primeira coisa que você tem que pensar antes de sair escrevendo e argumentando qualquer coisa, tá? Isso dentro de pertinência ao tema. Segundo, você consegue desenvolver o tema com exemplos, dados, estatísticas e fontes confiáveis sobre o assunto? Porque a banca vai saber se você sabe sobre aquele assunto, se você conseguir simplificar, trazer dados, estatísticas, fontes confiáveis, né? Então, se o tema for saúde, uma fonte confiável é o site do Ministério da Saúde, ou um médico renomado, por exemplo, como o Drauzio Varela, que fala sobre muitas coisas sobre saúde no canal dele, do YouTube. Então, dependendo de qual é o assunto, você tem que ter fontes, dados, exemplos, estatísticas. E se colocar esse tipo de coisa no seu texto, o seu texto vai ficar mais rico e vai dar a impressão para a banca, que na verdade não é impressão, é verdade, de que você sabe falar sobre aquele assunto, tá? Bom, esse é o primeiro tópico, que é o que a gente chama de pertinência. O segundo tópico é aquilo que a gente chama de senso crítico, né? O que é ter senso crítico? É você saber falar sobre um assunto de forma profunda. Mas, Paty, o que é ter senso crítico, né? Vou explicar para você a diferença do crítico para o comum para você entender. O que é o senso comum? O senso comum são aquelas ideias gerais que a gente tem e que a gente não reflete sobre elas. Então, por exemplo, alguém diz que caviar é caro. E aí a gente não vai nem pesquisar para saber se o caviar é caro. É senso comum, então a gente nem vai procurar esse produto no mercado, porque o senso comum diz que caviar é caro, tá? E aí, o que acontece? A diferença das pessoas que têm senso comum para aquelas que têm senso crítico é que aquele grupo pequeno da sociedade, porque infelizmente o grupo da sociedade que tem senso crítico é pequeno, o pessoal que é do grupo do senso crítico, ele pensa assim: a informação que o senso comum me passou é que o café é caro. Agora eu vou descobrir por mim mesmo se esse produto é caro mesmo, se eu tenho condições de consumi-lo e se eu posso colocá-lo dentro da minha lista de compra. Ele vai lá, pesquisa, vê quais são os benefícios da saúde, para a saúde que o alimento traz. Depois que ele faz toda uma pesquisa, aí ele conclui: sim, isso é caro, ou não, isso não é caro, dá para eu colocar na minha lista de compra. Então a galerinha do senso crítico é aquela galerinha que ela aceita uma informação do senso comum, só que ela não deixa aquilo ali cair dentro da mente dela como se fosse uma verdade absoluta. Ela vai se informar, ela vai buscar fontes, ela vai procurar para saber se aquilo é verdade, e depois de procurar, pesquisar e estudar, ela forma a própria opinião dela. Então a pessoa que tem senso crítico é aquela que geralmente na conversa você chega e pergunta assim: qual é a sua opinião sobre legalização do aborto? Ela vai falar assim, se ela souber sobre o assunto, ela vai falar. Se ela não souber, ela vai dizer assim: olha, eu vou pesquisar sobre esse tema e depois eu te digo qual é a minha opinião, porque eu ainda não formei uma opinião a respeito desse assunto. Então a galera que tem senso crítico é aquela que se informa e é aquela que não aceita automaticamente qualquer tipo de informação. Ela procura uma informação
ela estuda e depois ela forma a mesma opinião dela. A galera do senso crítico também é aquela galera que, ao ler uma reportagem em um canal específico, dentro de um jornal específico, ela diz assim, bom, essa reportagem está falada dessa forma porque nesse veículo, tipo a Folha de São Paulo, e a Folha de São Paulo tem um viés político, social e econômico. Então é a visão deles. Mas eu quero ver essa notícia em outro canal de comunicação. E aí ela vai lá e lê o Jornal Globo, e ela vai lá e lê um jornal estrangeiro para saber sobre aquele ponto de vista. Aí você pergunta, mas por que ela está fazendo isso? Isso dá trabalho? Porque cada canal tem a sua opinião formada, a sua visão de mundo. E ela quer formar a própria opinião dela. Então, se ela só lê um canal, ela vai ficar com a opinião daquele canal. Então, ela lê 2, 3 canais, vê quais são os pontos incomuns e diferentes, e ela mesma forma a própria opinião dela. Então, a galerinha do senso crítico é aquela que é ao contrário do senso comum, porque toda vez que alguém dá um tema para ela vai pesquisar, ela vai analisar o assunto, ela vai decidir qual é a opinião e qual é o argumento que ela vai formar em relação àquilo. E aí, o que isso tudo tem a ver com a nossa aula de redação de hoje? Que a galerinha que tem o senso crítico é a galerinha que vai escrever a melhor redação, porque ela sabe analisar as perguntas, ela sabe o que ela vai responder e ela sabe o que a banca está perguntando. Ela sabe interpretar o que está sendo pedido. Mas, Paty, eu não tenho senso crítico. E agora? Calma. Isso é o tipo de coisa que dá pra gente adquirir. Vou te dizer algumas dicas para você poder adquirir aquilo que a gente chama de senso crítico. Primeira coisa, informe-se, leia muito e conheça sempre coisas novas. A galerinha do senso crítico é aquela galerinha que está sempre se informando, é a galerinha que lê muita coisa sobre variados assuntos, tá? E ela sempre quer conhecer coisa nova. Então, a pessoa que sempre bota o seu cérebro para funcionar e para conhecer coisas novas é aquela pessoa que vai ter muito argumento, muita criatividade, muita profundidade sobre tudo que ela for falar ou discutir. E mais, também vai ser a pessoa que sempre vai querer conhecer coisas novas e sempre vai criar pontos de vista variados sobre o mesmo objeto de assunto, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer na sua vida para ter senso crítico, e aí não só para redação, mas para tudo na vida, é se informar muito, ler, conhecer coisas novas. Segundo, faça o máximo de perguntas possível. A gente costuma dizer na escola que o aluno que faz muita pergunta é burro. Não, pelo contrário, isso é o que vocês que são alunos pensam de vocês próprios. Para nós que somos professores, o aluno que faz muita pergunta é o aluno que quer aprender, é o aluno que vai crescer na vida, é o aluno que vai saber muita coisa sobre tudo. Porque ele pergunta, ele não tem medo de errar, ele quer saber. Não sei, professora, você pode me explicar? Ele faz muita pergunta. Pessoas que fazem muitas perguntas são as pessoas que solucionam tudo no mundo. Sabe aquele 5% da população que faz muita pergunta e depois pega as respostas e constrói coisas que vai ajudar a própria comunidade? São essas pessoas que todo mundo fala que são burros, mas que na verdade são os mais inteligentes, porque perguntam tudo o que não sabem e eles têm a humildade de perceber que não, eu não sei tudo e sim, eu posso aprender esse conhecimento com essa pessoa, porque essa pessoa é especialista em relação a isso. Então, segunda coisa para você construir o senso crítico é sempre perguntar muito sobre tudo. A gente não sabe tudo. Então, se a gente conhece uma pessoa que é especialista no assunto, o ideal é que a gente pergunte e aprenda com ela. E depois aprenda outra coisa com outro especialista, e outra coisa com outro especialista. E quando você pensar, você é um cérebro brilhante, tá? Terceira coisa, pesquise mais e domine mais o conteúdo de forma ampla. Se eu dou para você um tema como saúde pública, eu não estou esperando que você dê sua opinião. Eu estou esperando que você pesquise mais, amplie seu conhecimento para depois escrever redação. Não faça uma redação com o que você tem na cabeça. Às vezes o que a gente tem na cabeça não é o suficiente para convencer uma banca de que você merece a nota máxima. Então pesquise, amplie seu conhecimento. Quanto maior o seu conhecimento de mundo, maior vai ser sua nota na redação, porque melhores serão seus argumentos e melhor vai ser sua vida como um todo. Conhecer abre portas, amplia limites. E quarto, converse e debata com pessoas que possuem opiniões diferentes e iguais a você. Costumo dizer que quando você só conversa com pessoas que têm a mesma opinião que você tem, você só está reproduzindo mais do mesmo, falando sempre o mesmo discurso e apoiando a sua opinião em cima da opinião do outro que é igual à sua. Para que o seu cérebro cresça, você tem que conversar com pessoas que pensam diferente de você. Como assim, Patrícia? Vamos supor que você é contra a privatização do SUS. E aí você conhece alguém que é a favor. Converse com essa pessoa. Vai entender os pontos de vista dela, para ampliar o seu ponto de vista e para que a sua argumentação melhore.
Então, conversar só com quem você tem a mesma opinião que você não cresce. A gente cresce com a diversidade, é com a diferença. Então sempre tenha pessoas que pensem o contrário de você, porque elas vão ampliar a sua cabeça, a sua visão de mundo, mesmo que você não mude sua opinião, porque a ideia ali não é mudar sua opinião e passar pro lado dele, é você aprender mais de uma coisa que você desconhece, tá? Então, você tem que ter pertinência no tema e você tem que ter senso crítico. A terceira coisa é profundidade. O que é profundidade? É a banca perceber que você domina aquele tema. E como é que você domina esse tema? Você pode usar o que eu já falei lá na pertinência, exemplos, estatísticas, fontes, mas também você pode recorrer a fatos históricos para poder agregar informação. Então, por exemplo, se o assunto fosse divórcio e todo mundo começasse a falar sobre divórcio e você trouxesse a informação privilegiada de que o divórcio no Brasil ele foi instituído em 1977, nossa, a banca vai falar, como é que ele sabe dessa informação? Porque você pesquisou e os outros alunos da sua idade não pesquisaram. E aí isso conta como profundidade, tá? Então, não tenta chutar aquilo que você não sabe. Se você sabe com profundidade o assunto, aborde com profundidade. Se não sabe, aborde de maneira clara, coloque tudo no contexto atual. Não tenta usar fato histórico se você não souber, mas se souber, é bom, porque isso vai ser apontado como profundidade. Mas se você não souber, tudo bem, debata de uma perspectiva atual que vai valer a pena da mesma forma, mas mostra que você consegue aprofundar aquele tema, se for possível. É por isso que eu digo que é sempre bom aquele aluno que gosta de história fazer redação, porque ele sempre traz uma informação extra da história, que é aquilo que a gente chama de profundidade, e a nota dele, óbvio, vai ficar maior do que a dos outros alunos. E quarto, informatividade. Informatividade está ligada a como você passa o conteúdo. Você está passando o conteúdo de forma simples? Porque a gente não quer que você escreva a palavra difícil lá, não. Porque a palavra difícil tem muitos significados e o significado que você quer usar ali, às vezes, não é o que você usou. Escreva com clareza, com objetividade. Seja simples. Todo mundo acha que redação boa é aquela que tem um monte de palavra bonita e elegante, rebuscada. Não. Redação boa, bacana, com boa argumentação é aquela que tem uma linguagem simples, mas faz exatamente o que a banca quer. Tem uma boa argumentação. Então seja objetivo, seja claro e seja simples. Isso significa que você é capaz de passar uma informação com clareza e que qualquer um que leia a sua redação vai conseguir entender o que está escrito ali. Quando você começa a usar um monte de palavras difíceis, as pessoas param para procurar no dicionário o que você está falando. E aí, ao parar para procurar, ela já se perdeu. Ela vai ter que voltar o parágrafo todo. Ao invés de deixar o texto claro, deixa o texto confuso. E ninguém gosta de ler alguma coisa que parece ser confuso. Eu, por exemplo, não gosto. E eu gosto bastante de ler. Então, faça alguma coisa clara, objetiva, que informe de verdade. E por último, e não menos importante, obedeça aos limites. O que é obedecer aos limites? Se a banca diz para você que seu limite mínimo é 7 linhas na redação do Enem e o máximo é 30, esteja dentro de 7 e 30. Se você está no concurso público, sei lá, da área militar, e aí eles dizem que o mínimo é 10 e o máximo é 25, respeite os limites, fique entre 10 linhas e 25 e o máximo 25. Se você está na redação da UERJ e a UERJ diz que o mínimo é 15 e o máximo é 30, respeite os limites. Se você desobedecer os limites, não adianta de nada você fazer os outros 4 que eu falei, de profundidade, informatividade, pertinência e senso crítico. Você vai ficar com 0. Então, obedecer os limites, porque tudo na vida tem limite, inclusive a sua redação, é bom para que você não perca a sua redação e você não fique com 0. Toda vez que você for fazer um concurso, na primeira folha está escrito o número, o mínimo e o máximo de linhas que você pode usar para a sua redação. Então, obedeça aos limites, faça uma boa redação e garanta a sua nota máxima. Bom, eu espero que você tenha entendido a nossa aula de hoje. Eu espero que ela tenha sido proveitosa. Mas se por acaso algum tópico você não entendeu, bom, você é meu aluno, você é minha aluna, então você sabe onde me encontrar. Bons estudos e obrigada!